Bom dia, hoje terça-feira, 31 de março de 2026, espero que você esteja bem e que bem esteja a sua família. Vamos lá, vamos ler uma palavra que eu já conversei com vocês, mas vocês vão precisar ler o livro de Gálatas inteiro depois, tá? Nós vamos começar Gálatas 3 do 23 em diante, acompanhem comigo lá. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Ok? Porque todos, quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisso não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém? É interessante que ali atrás, Paulo fala de João, Tiago e Pedro, que eram as colunas da igreja lá em Jerusalém, né? E ele fala que ele encontrou com Pedro e resistiu a Pedro na face do Pedro, porque o Pedro estava sendo dissimulado. Então o Pedro, quando estava com os gentios, estava lá tudo certinho, falando da fé e coisa, né? Gentios é o que não era judeu, tá? Qualquer outro povo. E quando chegava os judeus, o Pedro, ele pegava e saía de fininho ali, fingia outra coisa e tal, saía de perto dos gentios. E até o Barnabé participou dessa dissimulação. E o Paulo chegou para ele assim e falou: escuta aqui, Pedro, e você? Então, sendo judeu aí, você come com os gentios, e daí você saiu dessa pela fé em Jesus, agora você quer colocar uma carga em cima dos gentios que nem você carrega mais? Chegou mil no Pedrão. E aí ele começa a discorrer a respeito do Abraão, que o Abraão foi justificado pela fé, e que a lei que veio depois por Moisés, os mandamentos e tal, ela não invalidou a promessa que foi dada por Abraão, que era pela fé, tá? E que todas as famílias seriam benditas na descendência de Abraão. E a descendência de Abraão, que ele fala aqui, não são as descendências, diz a descendência, que é Jesus Cristo, tá? E aí ele continua aqui explicando, né, o porquê da lei. Porque a lei veio para encerrar tudo debaixo do pecado. Mais ou menos assim, leia lá o Pentateuco, né? Bereshit, Shamot, Vaikra, Bamidma e Devarim, e você vai ver que, tô brincando, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e você vai ver lá os 650 mandamentos que tem ali, para dizer que a gente não pode cumprir. É por isso que nenhum homem é salvo por obras, tá? Porque por mais que você ache ele bonzinho, legalzão assim na sociedade, ele não consegue cumprir a lei inteira, tá? E aí que é necessário o ministério de Jesus Cristo, tá? Que veio pela graça. Aí ele mesmo foi feito maldição em nosso nome, tá? A maldição da lei, pendurado no madeiro injustamente para pagar o seu pecado e o meu pecado. É lógico que quando a gente fala de fé e obras, Lutero teve assim, ele teve um problema com isso, porque ele falava, né, só pela graça, né, só pela escritura, só pela fé. E ele tinha esse probleminha com as obras, que Tiago fala ali, que a fé sem obras é morta. Mas eu acho que a explicação mais coerente disso, ela reside no amor. Porque assim, quando você se acha o gás da coca, você acha que Deus te deve alguma coisa, que a vida te deve alguma coisa, que o governo te deve alguma coisa, que a sua esposa te deve alguma coisa, que os seus filhos te devem alguma coisa, aí você sempre vive esperando alguma coisa de alguém, né? Agora, quando você, ao exemplo de Paulo, diz assim: eu sou devedor, tá? Eu não fiz nada para estar aqui, mas eu tô. Deus me deu vida, Deus me deu uma mulher, Deus me deu filhos, Deus me deu sustento, Deus me deu a sua graça, e eu tenho vivido pela fé. Aí você começa a fazer as coisas por amor. Entenda isso.
você não age mais obedecendo aos ensinamentos de Jesus como um fardo, por causa de um Deus barbudo que está no céu e lança um raio sobre a sua cabeça se você não fizer. Você diz assim, putz, o que Jesus fez para mim foi muito amor, dar sua vida por mim naquela cruz, pagar os meus pecados. Quando você olha e diz assim, putz, o que Deus fez por mim, entregando o próprio Filho por mim, é muito amor. Eu preciso retribuir isso, não como um peso, mas também por amor, por reconhecer que isso foi muito importante e que isso foi muito legal na minha vida e na sua vida. Assim? Então, veja que a partir do momento que você tem esse entendimento de que Deus é amoroso e o que você ganhou foi pela graça, foi salvo pela graça, foi salvo pela fé, aí você começa a refletir esse amor de Deus e começa a tentar fazer as coisas boas para Deus, não como um peso e nem por medo, mas por amor. Por amor, refletindo um amor que já foi dado antes. Como está escrito na palavra, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Eu já falei isso para vocês. Ainda bem que nenhum de vocês depende de eu entregar um filho meu para salvar alguém, porque se o mundo dependesse de eu entregar um filho meu para salvação do mundo, o mundo estava lascado. Porque eu consigo viver com a destruição do mundo, mas eu não consigo viver entregando um filho meu. Eu não ia conseguir viver depois disso. Então, lascou-se, né? E Deus fez isso por nós. Deus entregou um filho. O ser humano mais perfeito, mais lindo que habitou na face da terra, mais poderoso que habitou na face da terra, entregou para ser morto numa cruz, lá pelado, por um monte de vadios lá, e por causa de uma mentira. Tudo isso por amor, por causa de nós, para permitir a tua salvação e a minha salvação, porque ali ele carregava todos os pecados do mundo inteiro. O seu, o meu e do mundo inteiro, das gerações que vieram antes e das gerações que ainda virão, até que as coisas se acabem. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque ela nos ensina, nos orienta e nos dá alegria, esperança e paz. Eu quero abençoar a vida desse meu irmão que está ouvindo, pedir que o Senhor esteja conduzindo ele por bom caminho, que o Senhor acampe teus anjos ao redor dele, da família dele, dos seus negócios, dos seus estudos, do seu trabalho, de tudo que ele for fazer para ser abençoado, e que possa ter essa compreensão e a força dada pelo teu Espírito Santo para fazer aquilo que te agrada e aquilo que é virtuoso. É o que nós te pedimos hoje, em nome de Jesus. Amém? Foi-se embora março, gente. Foi-se embora março e estamos indo para o fim de mais um ano. Graças a Deus. Tomara que você tenha um dia muito abençoado para você e para sua casa.